A nossa conversa de hoje vai ser sobre o trabalho da Procuradoria de Justiça. E a minha convidada para essa conversa é a doutora Rita de Cássia Maia Batista Moreira, que é da segunda instância do Ministério Público. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Vamos começar esclarecendo para as pessoas qual é o trabalho de uma Procuradoria de Justiça, mais especificamente da segunda instância. A segunda instância do Ministério Público trabalha com os processos em grau de recurso, certo? Então, os promotores de justiça e os magistrados de primeiro grau oficiam na primeira instância e o trabalho que eles produzem, né, quando resta qualquer tipo de insatisfação das partes, eles produzem um recurso, quer do Ministério Público, quer da parte contrária, certo? Que vai ser apreciado na segunda instância do Ministério Público pelos procuradores de justiça e pelos desembargadores. Então, tudo que não foi resolvido logo de pronto, a gente recorre à Procuradoria de Justiça. É mais ou menos isso, assim, uma linguagem mais simplificada? É mais ou menos assim. A parte toma o recurso, esse recurso vai ao judiciário, e o judiciário abre vista daquele processo para que o membro do Ministério Público se manifeste. Não é? Então, nós vamos analisar aquele processo e dar um parecer. A Procuradoria de Justiça, ela tem câmaras, né? É civil e criminal, a senhora faz parte da Câmara Criminal. Exatamente, são 5 câmaras cíveis e 3 criminais. Atualmente, eu integro a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E nessa Câmara, qual é o trabalho que é desenvolvido? Bom, como os processos criminais, vamos dizer, uma ação penal, né? Tá. O promotor de justiça move a ação penal, a juiz daquela ação, tem toda a instrução com o réu se defendendo, né? Tem que ter um advogado constituído, ele se defende, resulta daquela ação penal uma sentença de primeiro grau, e se a decisão proferida naquele processo, né, não for acorde com o promotor de justiça, né, se ele não concordar com o conteúdo daquela decisão, ou se o réu também não concordar, qualquer das partes pode tomar recurso, ou os dois podem tomar de parte da decisão. E aquele recurso sobe para a gente, né, que vamos examiná-lo e dar um parecer, correto? Nós vamos examinar o processo sobre 2 aspectos, né? Nós somos órgão, o Ministério Público é órgão agente e órgão interveniente. Sempre nós vamos atuar como órgão interveniente, ou seja, é o órgão que fiscaliza a aplicação da lei. Em alguns casos, nós somos órgão agente, que é aquele órgão que propôs a ação, certo? E que nessa condição também é órgão interveniente. Certo. Nessa questão de órgão interveniente, de alguma forma, a Procuradoria faz um trabalho de acompanhamento dos trabalhos dos promotores? Mais ou menos. Esse é um ponto interessante, o ponto que você tocou, certo? A Procuradoria em si, as procuradorias não fazem esse trabalho. Existem órgãos do Ministério Público que são encarregados desse tipo de trabalho. Então, nós temos, na Administração Superior do Ministério Público, nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça, nós temos a Corregedoria-Geral do Ministério Público, certo? Temos as procuradorias e tem também os órgãos que basicamente fazem esse tipo de acompanhamento que você está perguntando, eu acho que é aí que você quer chegar, é a Corregedoria-Geral do Ministério Público, no caso, e o Conselho Superior do Ministério Público, tá? Esses órgãos, a Corregedoria é representada pelo corregedor, que é um procurador de justiça eleito dentre os 31 membros da Casa, pelos 31 membros, para ser corregedor-geral do Ministério Público para um mandato de 2 anos. O corregedor faz um trabalho de acompanhamento, prevenção e orientação dos membros do Ministério Público. E o Conselho Superior, certo, depois vai analisar o trabalho que a Corregedoria produziu, certo? Às vezes ao lado da Corregedoria e outras vezes num momento assim de decisão, por exemplo, com relação ao processo administrativo disciplinar, certo? Que é conduzido pela Corregedoria e depois vai a julgamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, que já é um órgão menor, composto daqueles 31 membros que fazem o colégio de procuradores, que são todos procuradores de justiça, 7 são eleitos para compor esse órgão que vai fazer esse acompanhamento. Eu penso que é isso que você estava perguntando. Quando eu sempre fico curiosa, assim, sempre que eu entrevisto alguém, eu gosto de saber como é que é a participação da sociedade, que tipo de benefício a sociedade recebe de atuação de um órgão como a Procuradoria, por exemplo. Certo.
Aí eu vou te falar do Ministério Público como um todo, né? Certo, Porque claro. o Ministério Público é uma instituição permanente, aquela frasezinha que já está bem cunhada. É essencial a função jurisdicional do Estado, né? E incube a ele a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, em qualquer esfera de atuação nossa, nós somos o órgão que está credenciado pela Constituição para sair em defesa da sociedade civil organizada. E é o único órgão, inclusive, que pode, pela própria estrutura dele, pela previsão que tem do seu perfil constitucional, é o único órgão que pode fazer um acompanhamento, um monitoramento das ações dos vários órgãos e poderes do Estado. Certo. Para daí dar um resultado satisfatório para a sociedade. Então, a sociedade nos traz os problemas e a gente procura gerenciar esses problemas e dar uma resposta para a sociedade através das nossas ações, quer judiciais, quer extrajudiciais. Aliás, muitos trabalham no campo extrajudicial. Pois é, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso para tornar mais simplificado e para as pessoas entenderem. Eu não digo que o trabalho esteja complicado para vocês, é muito fácil para a sociedade verdade. Entender de que benefícios ela tem a partir do trabalho que é desenvolvido pela Procuradoria de Justiça. Doutora Rita de Cássia Maia Batista Moreira, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Pena que a gente não pôde conversar mais. Obrigada. Nós vamos conversar, teremos outras oportunidades com toda certeza. Obrigada.